Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu Bom, tô. hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, né? A nossa aula de hoje são receitas extras, então são receitas práticas e dicas para a gente conseguir fazer um antepasto ou uma sobremesa com uma versão um pouquinho diferente, coisas às vezes que a gente tem na geladeira e não imagina que dá para fazer. Então a ideia hoje é a gente dar dicas e receitas rápidas e práticas. Tem alguns alunos aí que eu acho que eu não dei aula para eles ainda, principalmente os alunos do primeiro período que estão acompanhando a gente, então eu vou me apresentar. Eu sou a professora Mariane Sato, eu dou aula de cozinha italiana, então por isso que o pessoal do primeiro período ainda não me conhece, não me viu, deve ter me visto aí pelos corredores só. Tá? Só para lembrar, gente, eu consigo ver o que vocês escrevem no chat e aí eu também tenho um retorno do áudio de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiser que repete algum passo, é só falar com a gente, que aí ou o Yuri me passa a informação, porque ele também está acompanhando aqui, ou eu consigo ler o que vocês estão escrevendo, tá? Só vou pedir para durante a gente estar a aula e tudo mais, vocês deixarem o microfone fechado. Aí, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, aí vocês abrem o microfone e aí a gente vai acompanhando. Então, assim, é uma aula interativa. Então, conversem com a gente, vamos tirando dúvida e vamos fazendo as coisas, tá? Algumas receitas têm etapas que demoram alguns minutos ou um pouquinho mais para ficar pronto. Tá? Então, a gente vai intercalar algumas etapas das receitas. Mas são todas receitas simples, que vocês vão ver. Não é nada que requer um equipamento muito sofisticado, não é nada que requer uma técnica muito apurada. É mais dica mesmo. Na verdade, essas receitas são receitas que eu faço na minha casa. Ou, às vezes, para quando dá vontade de comer um doce, aí eu faço a panqueca. Principalmente que às vezes não tem ovo em casa, que eu sempre esqueço de comprar, então é mais fácil fazer assim sem ovo. Ou então um aperitivo, um antepasto, chega alguém de surpresa em casa, ou dá vontade de comer mesmo. Então essas receitas são receitas que eu faço na minha casa, que aí eu trouxe hoje para vocês, tá? Primeira coisa que a gente vai começar a fazer, a gente vai começar pela receita da berinjela, a primeira etapa da berinjela, tá? Então a gente vai pegar a berinjela e vai descascar ela, tá? Tira ela toda. Para facilitar, eu gosto de descascar com um descascador de legumes, eu acho que ajuda bastante, tá? Então, a gente pode ir descascando ela toda. Se tiver meio difícil de descascar, corta em pedaço menor. E aí, dá mais firmeza na mão para descascar, tá? Vou usar aqui esse bolzinho de apoio. E aí é só descascar ela toda mesmo. Se tiver algum batidinho, alguma coisa, a gente tira, porque às vezes na caixa ela deu uma chacoalhada aí no box. Tá? Mas não tem problema. Faço isso com as duas berinjelas. As duas berinjelas parece que é muita coisa, tá? Mas não é, porque vocês vão ver que nessa etapa que a gente vai fazer, a intenção é fazer essa berinjela minguar, perder bastante líquido, tá? Então, para fazer esse tipo de antepasto, tem que começar com uma quantidade bacana de berinjela. Se quiser fazer com uma berinjela pequena, meio que não vale a pena o trabalho que você vai ter, porque vai sobrar bem pouquinho, tá bom? Para vocês terem uma ideia, aqui no bolo que está aqui na minha frente, são duas berinjelas grandes, e dá essa quantidade que está aqui no bolo, tá? Então, ela mingua bastante, tá? Aí, tá bom? Então, assim, aqui tem duas berinjelas grandes, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do rendimento dessa receita, tá? Então, vamos descascar a berinjela. Tira algum batidinho que tiver, tá? Eu só vou descascar uma, tá, gente? Porque acho que essa parte de descascar a berinjela a gente já tem uma prática e já sabe fazer. E aí agora a gente vai cortar em lâminas para depois a gente cortar em tiras, tá? Então corta um pedaço, tenha certeza que ela tá numa base firme para não ficar rolando. E a gente vai cortando em tiras. Opa, primeiro em lâminas para depois cortar em tiras. Tenta cortar mais ou menos como se fosse um brunoise, lembra? De 2 por 2 milímetros. Porque aí vai dar um resultado mais bonitinho. Agora, se não estiver conseguindo, não tem problema, gente. O importante é a gente conseguir cortar em tirinhas. E depois, agora a gente vai começar. Deita elas aqui. E a gente corta no outro sentido, no sentido do comprimento. Dá para entender assim, né? Dá para ver mais ou menos como tá ficando. Legal.
Eu gosto de cortar como se fosse uma julienne mesmo, tá? Nesse sentido. Mas se vocês acharem que vai ficar melhor, vou pôr uma torradinha, alguma coisa, pode cortar um pouquinho menor, deixar ela menos comprida, se vocês quiserem. Tá? Isso não vai fazer diferença na receita. É só por questão de praticidade e estética final, se vocês quiserem. Reserva aqui do lado. E vou só terminar de cortar essa parte. E não tem problema aproveitar, porque a berinjela não é regular, né? Então eu não preciso fazer igual nos cortes clássicos, que primeiro a gente apara tudo e depois a gente descartaria essas aparas. Não precisa, vamos usar todo o ingrediente. Tá? A gente vai evitar desperdício. Tá? Então já cortei aqui. Faço isso com a berinjela toda, com as 2 berinjelas. Coloco as minhas tiras aqui. Não preciso colocar água, porque eu vou colocar sal, tá? Deixa eu só limpar aqui a área. Então, eu vou colocar uma quantidade bacana de sal, porque eu quero desidratar essa berinjela. Não precisa se preocupar, porque depois a gente vai lavar essa berinjela. Então, esse excesso de sal vai sair. Coloquei o sal e começo a mexer e apertar um pouquinho. Tá? Dá uma apertada de leve, justamente para ajudar a espalhar o sal por todas as tirinhas e também para ajudar depois a desidratar essa berinjela. Faço isso com toda a minha berinjela e vou deixar agora isso aqui pelo menos uns 20 minutos descansando essa berinjela com sal. Tá? Então, essa é a primeira etapa que a gente vai fazer. Enquanto a berinjela está descansando, a gente vai fazer uma outra receita. Tá? Então, a gente vai e volta nessa receita da berinjela. Tá bom? Vamos deixar o bacon marinando, porque a gente vai fazer uma receita, uma outra receita que tem aí, é o bacon marinado. Essa é uma dica que eu acho muito prática e muito legal. Normalmente, as pessoas associam o bacon que está nessa forma, né, que ele está cru, que não pode comer, que precisa cozinhar, precisa fritar, ou que precisa, sei lá, qualquer outra coisa. Mas o bacon já é uma preparação defumada, cozida. Né? Então, ele está pronto, a gente pode consumir da forma que a gente vê no supermercado. Né? Então, a gente compra o bacon já fatiado, só para facilitar, né, que eu acho mais prático. E aí, a gente tempera ele, deixa marinando, ele tem um resultado incrível para fazer depois um lanche, para comer com um aperitivo, para comer com pão. Eu como ele puro depois, então fica ótimo, tá? E é muito, muito, muito simples. Quem gosta de um sabor mais básico, digamos assim, coloca só limão e a raspinha do limão. Já dá um resultado excelente. É surpreendente. Bacon com limão e zeste de limão. Mas aqui a gente vai dar uma complementada nesses sabores, tá? Coloquei, então, o bacon, abri as tiras, né? Coloquei ele numa travessinha, porque eu vou deixar ele marinando aqui. Já coloquei nessa travessa, que também já é uma ideia aqui. A gente pode fazer o bacon aonde a gente vai servir, tá? Então, você vê que é uma receita mais prática ainda, porque só suja uma louça. Colocar um pouco de pimenta. A pimenta calabresa, gente, é forte. Então, pelo amor de Deus, vai com calma. Porque senão depois a gente não consegue comer. Então, pus algumas aqui. Pode ser pimenta fresca, se você tiver em casa outro dia e cortar ela fininha. Pimenta malagueta. Pimenta do reino, se não gosta muito de picância, tá? Mas coloca um temperinho aí para um lado de uma picância que vai ficar bem interessante. Colocar o açúcar mascavo. Então, vou espalhar o açúcar mascavo aqui por cima. Tá, parece que assim, a ideia é que ele fique bem adocicado. Por isso que a quantidade de açúcar mascavo é uma quantidade grande, assim. Tá, então espalho todo ele. E agora eu vou vir com o suco do limão. E já coloco aqui por cima também, espalhando por cima para o próprio suco do limão umedecer esse mascavo e descendo para todas as fatias. E vou deixar isso aqui descansar, tá? Para pegar os sabores, para marinar bem. O resultado, gente, é surpreendente. É muito gostoso. Eu amo bacon, né? Então, qualquer coisa com bacon fica bom. Tá? Então, aqui, dou essa boa marinada aqui, espreme bem. Tá? Deixa eu só pegar aqui um garfo, já volto. Peguei aqui na gaveta. Só dá uma mexida, tá?
para o tempero e para todas as fatias. Mexe um pouquinho. Ele tem que ficar úmido, mas a ideia não é que ele fique uma sopa, um excesso de caldo. É só que ele fique mais úmido mesmo. Espalho bem e deixa descansar. Deixa ele pegar esse sabor, deixa ele ficar marinando. Quem gosta de um sabor mais picante, pode colocar até aquele molho de pimenta líquida, né, sabe? Molho de pimenta mesmo, que aí vai espalhar mais e vai dar aquele sabor mais picante, também é uma ótima dica. Quem não gosta muito de açúcar, pode reduzir um pouco a quantidade, mas é sempre legal colocar alguma coisa com contraponto doce, porque o bacon ele tem um ponto mais elevado de sal. E aí a gente faz esse contraponto mais adocicado, fica muito bom. Melado é uma coisa que é legal de vocês usarem. O próprio mel fica bem interessante. Tá? Então são dicas de sabores a mais que a gente pode ir agregando. Só, se eu fosse já, como a ideia era servir aqui, só limpo aqui a lateral. E já posso servir aqui. Então posso deixar ela pré-pronto. E na hora eu já sirvo aqui. Vou deixar ela aqui descansando, enquanto a gente vai começar a adiantar as outras receitas. Só vou tirar esse de cá para organizar o espaço, tá? Aqui vocês estão vendo que a berinjela, ela já, mesmo com esse pouquinho tempo que ela está no sal, ela já começou a mudar. Ó, ela já começou a soltar bastante água. Então, se eu apertar aqui, ó, você vê como ela já está começando a soltar bastante líquido. Tá? Essa é a ideia mesmo, que ela desidrate bem, tá? Então, deixa ela aí para ela soltar bastante líquido. Se vocês acharem que ela vai ficar muito salgada, calma que tem um truque para tirar esse excesso de sal da berinjela, tá? Pode usar sim, Mara, páprica picante, fica super legal. Como o bacon já é defumado, nem precisava usar a páprica picante defumada, mas vai ficar um resultado muito bonito e vai dar uma cor bonita também para o bacon. Isso é uma ótima dica que você está dando aqui para gente, tá? Vamos deixar a berinjela descansar mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai começar a fazer o nosso creme de queijo, tá? O que é a ideia do creme de queijo? É a gente pegar e fazer uma ricota cremosa. Queijo, efetivamente, é quando a gente pega e a gente fala que a gente vai desnaturar a proteína através de uma enzima em cima da caseína, que é a proteína do leite. Aqui a gente vai simular um processo de fabricação de queijo, acrescentando então o quê? Bastante ácido no meu leite, que aí ele vai desnaturar a proteína para uma outra reação diferente do que seria pela fabricação clássica de queijo. Eu vou conseguir separar o soro da massa do queijo, e aí eu vou conseguir produzir uma ricota, mais ou menos assim, tá? Tenho que esquentar o leite para depois eu conseguir acrescentar esse ácido. Cuidados que a gente tem que ter quando for fazer essa ricota caseira. Primeiro tem que ser leite integral. Tá? Leite desnatado não vai ficar legal, porque o leite desnatado não vai te dar um sabor e um corpo legal aí depois, na hora dessa ricota. O limão pode variar um pouco a quantidade, porque como a gente vai o suco do limão, às vezes eu acrescento 2 limões e mesmo assim não talhou, não separou. Então eu teria que acrescentar mais um pouco de ácido. Pode ser vinagre também, mas aí vinagre de vinho branco. Tá, vinagre de vinho tinto ou vinagre balsâmico, enfim, vai atrapalhar demais a cor, vai dar uma cor esquisita no queijo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E depois, na hora que a gente for separar o soro da massa, a gente tem que ter um paninho limpo, tá? Então aqui eu vou usar o Perfex, né, que é esse paninho com uma peneira, um chinois, algum lugar de apoio, para eu conseguir ficar com a massa do queijo aqui dentro, e aí o soro vai sair. Esse soro, a gente não vai descartar todo ele, porque talvez eu precise de um pouco desse soro para ajudar a bater e trazer a cremosidade. Tá? Então, peneira depois essa ricota em um lugar que você consiga armazenar um pouquinho desse soro.
Ah, e vai estar quente o leite, né? Então também faça isso com cuidado para não correr o risco de se queimar, se machucar, alguma coisa nesse sentido, tá? Vou deixar aqui reservado por enquanto. Enquanto o nosso leite vai esquentando, fica meio de olho aqui, porque leite é uma coisa muito maluca, você pode ficar 2 horas olhando para ele, aí você vira para o lado e aí ele derrama no fogão inteiro. Então, fica meio de olho aqui, tá? A berinjela. Vou passar a etapa seguinte da berinjela, tá? Vou só explicar para vocês. A berinjela, depois que ela vai ficar aqui uns 20 minutos, tá? Então, eu vou escorrer ela muito bem. Aqui. Tá? Então, ó, eu aperto muito bem ela, tiro todo esse excesso de líquido, ponho numa peneira ou no escorredor de massa e vou lavar ela na torneira, tá? Lava com bastante água corrente, para tirar esse excesso de sal. Se vocês experimentarem a berinjela depois de lavada e achar que ela ainda está um pouco salgada, você pega e deixa ela de molho com água e um pouco de vinagre. O vinagre vai ajudar a tirar esse excesso de sal que ficou nessa berinjela, tá? E aí eu espremo ela de novo, lavo ela de novo, e aí a gente vai temperar, tá? Que é essa etapa que eu já tô com ela mais adiantada aqui para vocês, tá bom? Tudo certo, gente, da berinjela, o passo a passo, porque são etapas que demoram um pouquinho mais, é simples, tá? Aqui a minha berinjela já está temperada. Por isso que ela está com essa cor um pouco mais escura. Mas a berinjela vai mudar de cor sim, tá? Ela não vai ficar daquela cor verde bem clarinho que ela tem quando a gente corta. É natural ela escurecer nesse processo que a gente está fazendo, de desidratar com sal, lavar e colocar os temperos, tá? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei o shoyu, que é o molho de soja, que foi nessa garrafinha para vocês. E a gente vai colocar aos poucos e experimentando pela questão do sal mesmo. Né? Então, eu coloco, misturo e experimento. Outro item que foi para vocês foi o glutamato monossódico, que foi aqui. Tá? O glutamato, ele é um realçador de sabor. Então, ele vai ajudar a gente a perceber todas as nuances de sabor que o nosso prato tem. Eu sei que tem muita gente que tem um pouco de receio de usar o glutamato, tá? Mas pode ficar tranquilo. O glutamato é um alimento extremamente seguro, ele é autorizado para a gente usar sem uma quantidade máxima por dia, que a gente fala que é a ingestão diária aceitável, que é o IDA. Ele não tem esse índice de tão seguro que ele é da gente consumir. Não vai viciar, que eu já escutei gente perguntando isso. Outra coisa que já me falaram, vai deixar a pessoa maluca, vai dar câncer no cérebro, sei lá, alguma coisa muito louca, assim, já me perguntaram uma vez que eu já escutei. Não dá isso, não tem problema, tá? Para vocês terem ideia como o glutamato é muito seguro, ele é um aminoácido, tá? O glutamato, só que aí a indústria consegue pegar esse aminoácido da fermentação da cana-de-açúcar aqui no Brasil, pela facilidade que a gente tem de cana-de-açúcar. No processo da fermentação, eles tiram essa molécula do aminoácido, igualzinho que está na natureza, e aí eles ligam ao sódio. Por isso que a gente fala que é glutamato monossódico, que é esse, para ter esse veículo, para a gente usar ele como tempero. Tá? Esse aminoácido glutamato é o aminoácido que tem maior quantidade no leite materno. Então, pode ficar tranquilo, gente. Pode usar, pode colocar nesse antepasto, pode colocar na carne, pode colocar até na pipoca, que fica super gostoso. Tá? É bem tranquilo de usar, é bem seguro. Pode tirar essas crenças, histórias que a gente escuta e não sabe nem de onde veio a informação. Pode esquecer tudo isso. É super de boa usar. Tá? E é uma ótima dica para quem tem hipertensão. Se você fizer uma mistura de glutamato com o sal normal de cozinha, faz uma mistura, você consegue reduzir em até 30% o consumo de sódio diário. Então, para quem tem problema de pressão alta, é uma ótima dica essa daqui também, tá? Então, ó, vou colocar um pouco. Depois eu vou misturar. E outro item que eu não sei se todo mundo conhece, tá? Que foi aí na caixa de vocês, é o molho de ostra, que é esse molho mais cremoso, escuro, tá? O molho de ostra, ele é muito usado na culinária asiática, tá? E ele tem um sabor muito forte. Por isso que ele foi pouquinho para vocês, tá? Ele é bem, bem forte. Ó, tá vendo? Ele tem essa textura mais cremosa, tá? Para essa receita, essa quantidade tá ótima. Então, para 2 berinjelas mais ou menos grandes, como foi para vocês, pode colocar o saquinho todo, que é mais ou menos uma colher
vai dar quase uma colher de sopa, mais ou menos, tá? Ele tem um sabor muito forte, por isso que a gente coloca em pouca quantidade. Se você experimentar ele puro, talvez você não vai gostar. Tá? Tem poucas pessoas que comem isso puro e falam, nossa, é a melhor coisa do mundo. É um molho fermentado, tem um sabor diferente, não é habitual do nosso paladar, do brasileiro mesmo, do dia a dia, a gente comer coisas muito fermentadas, então a gente estranha um pouco. Mas como a gente coloca só um pouquinho na receita, faz uma diferença. Ele traz uma complexidade de sabor a mais, mas sem esse sabor forte e característico do molho de ostra, tá? Ó que o leite tá quase, hein, gente? Vamos voltar aqui pro leite, senão depois ele derrama aqui e eu vou ficar maluca. Tá? Já volto para finalizar aqui essa berinjela e explicar melhor um pouco do molho de ostra. O leite está subindo, tá vendo? Ele já começou a ferver. Então eu vou desligar o fogo. Tá? Vou colocar o suco dos 2 limões. Tá? Espremer aqui. E aí vocês vão ver que quando colocar o suco do limão, vai começar a talhar, ou seja, vai ficar meio esquisito, assim, parece que o leite vai começar a separar mesmo, uma parte líquida e uma parte sólida bem estranha. Tá? É isso que a gente quer, é conseguir fazer essa reação para se separar. Tem uma colher ali, só para eu mexer, para facilitar. Tá? Vou pegar uma colher. Só mexe, né, para misturar. Tá? Você já percebe, ó, que ele começou a separar. Aí agora eu vou ligar o fogo de novo para ele dar essa fervida. Quando ele ferver novamente, aí eu desligo, tá? Que aí ele vai terminar de separar mesmo. Se quando vocês colocarem o limão, isso que vocês estão vendo não acontecer, então você precisa colocar um pouco mais de ácido, tá? Ó, levantou a fervura novamente, desligo o meu fogo. E aí dá para perceber, ó, que ele separou, né? Eu tenho o soro e a parte sólida do queijo aqui em cima. O cheiro também muda completamente. Não é mais cheiro de leite quente que a gente sente, tá? Já é um cheiro mais de queijo, né? Que é essa ideia que a gente quer, tá? Então, vamos coar com cuidado. Então, aqui eu já deixei um bowl com o paninho. Pode ser um pano de prato, se não tiver um pano descartável como esse, mas é um pano de prato limpo que usa só para isso, né, gente? Não vai usar um pano de prato usado de outra coisa. Tá? E aqui a gente vai com cuidado. Isso aqui tá bem quente. Esperar sair aqui um pouco, depois a gente termina o resto. Tá? Por que a gente coloca o pano? Primeiro porque assim a gente consegue aproveitar integralmente a parte sólida, que é o que a gente está querendo. E também para, se eu quiser fazer, ao invés de fazer um creme, que é o que eu estou fazendo hoje, quiser fazer uma ricota mais seca, com o pano facilita, porque aí eu espero esfriar um pouco, e aí eu vou com o pano apertando, 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 para conseguir tirar todo o soro. Opa, aqui caiu meu pano aqui dentro. Tá vendo? Ó, aqui já vai começar a ficar a massa do queijo aqui dentro. Tá? Vou terminar de escorrer. E pronto. Eu não vou apertar esse pano porque eu quero fazer um creme de queijo, tá? Mas se eu quiser fazer uma ricota seca, bem sequinha, aí eu teria que esperar esfriar um pouco, faço uma trouxinha, sabe quando a gente junta tudo aqui, faz uma trouxinha e aperta, tá? Pega um bowl para mim, Gabi, por favor. Gabi tá aqui me ajudando, gente, só que ela tá com vergonha, não quer aparecer. E aí eu já vou virar isso aqui no bowl. Tá? Ó, aqui no paninho, na peneira, a gente escorreu. E aí já ficou a massa do queijo, tá? É isso que a gente precisa para a gente conseguir fazer o creme do queijo, tá? Então eu vou virar aqui no bowl. Que eu preciso. Com aquela mesma colher, só raspar o que ficou aqui no pano. Raspa bem. E aí eu fiquei com... Solta tudo que tá aqui. Eu fiquei com esse creminho meio irregular,
né? Tipo, não tá tão bonito, um creme tão liso. Então, agora a gente só bater no liquidificador ou bater com mixer mesmo. E aí vocês podem usar isso como base. Por que eu falei para peneirar essa massa do queijo e reservar uma parte do soro, uma parte da parte que a gente está aqui para não descartar? Porque às vezes pode estar muito seco e aí a gente precisa de mais líquido para conseguir bater e transformar isso num creme liso. É só por isso, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas esse soro aqui é uma base de uma bebida fermentada e fica super legal. Para quem gosta de se aventurar aí no mundo dos fermentados, essa é uma ótima base. Você faz uma bebida que fica bem gostosa. Ó, misturei aqui. Talvez eu vou precisar, sim, de um pouco de líquido ainda, porque tá um pouquinho seco aqui para eu conseguir bater. Tá? Vou bater com o mixer. Ó. Acho que vou precisar de um pouquinho do soro ainda aqui. Opa. Vou pegar só um pouco. Ficar aqui mais próximo. Que é isso que vai me facilitar. Se for fazer isso no liquidificador, gente, toma muito cuidado, tá? Porque bater produto, líquido, o que for quente, muito quente no liquidificador, é meio perigoso, tá? Porque às vezes pode subir um vapor, vocês podem se machucar, tá? Então, tomem bastante cuidado. Então, aqui, só vou juntar num cantinho. Agora já vai bater melhor. Deixa eu virar. Agora. Olha! Essa câmera de cima facilita a gente. Tá, e, ó, já tá ficando com uma outra cara, né? Antes tava tudo meio empelotado, esquisito, agora tá ficando um creme. E pronto. Já tá um creminho. Por aqui do lado. E agora a gente vai temperar, né? Porque até agora a gente só preparou a base. Tá? Deixa eu vir pra cá que fica mais fácil pra vocês verem. Tá? Então eu tenho esse creme. Se eu quiser ele bem lisinho, é só bater mais. Tá? E aí a gente pode temperar. A dica que a gente dá pra vocês é colocar alguma erva, alguma especiaria, algum tempero que vocês gostem. Mistura. Um pouquinho de sal, né? Porque não tem nada de sal, que a gente não adicionou nada de sal até o momento. E é só misturar, tá? Esse creme base que a gente fez, na verdade, vocês podem utilizar para qualquer coisa, tá? Deixa eu colocar aqui no ramecan, que aí vai ficar mais fácil para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí. Tá? Porque, ó, aí vocês podem temperar com o que vocês quiserem. Quando ele esfriar um pouco, ele vai ganhar um pouquinho mais de textura, tá? Então, só tem essa diferença que vai dar um pouquinho depois que ele esfriar. Eu estava até aqui conversando com o Yuri antes de começar a aula, que eu falei, nossa, eu podia ter feito um creme de queijo diferente, né? Podia ter colocado... Porque se pegar esse creme de queijo, colocar açúcar, colocar baunilha e bater... deixar ele mais lisinho, cremoso, é um ótimo acompanhamento para panqueca, que é outra receita que a gente vai fazer. Então, essa base que a gente fez, que é essa ricota caseira, ela é muito versátil. Pode fazer salgado, uma pasta, pode deixar, espremer ela bem para deixar ela mais seca e ser quase como um queijo mesmo, para comer junto com pão, alguma coisinha assim. Ou até eu posso tentar fazer uma versão creme doce, né? Então, ela é bem versátil, tá? Então, essa aqui é nossa creme de queijo à base de ricota. E tudo certo, gente? Tá dando para entender o passo a passo das coisas? Tá? O creme de queijo ficou tranquilo de entender? Vamos voltar um pouquinho para a nossa berinjela? Que aí a berinjela, ela só falta temperar mesmo, que já está pronta, tá? Quanto tempo esse creme dura na geladeira? A gente tem uma máxima assim, né? Produto manipulado, a gente considera 3 dias, tá? Mas por experiência própria, e se vocês falarem que eu estou falando, eu vou falar que é mentira, tá? Mas por experiência própria, eu já deixei tipo uma semana na minha geladeira tranquilamente, tá? Mas o ideal é fazer potinhos pequenos, quantidades pequenas, para a gente realmente consumir rápido, tá? Mas assim, uns 3 a 5 dias, sossegado na geladeira, tá bom? Pode
aproveitar e usar vantagem. Vocês viram que o rendimento não é tão alto, né? Porque vocês viram 1 litro de leite rendeu um ramecan. Não é aquele ramecan grandão, é um ramecan meio que médio, assim, tá? Se um dia vocês quiserem fazer uma quantidade maior, tá, ó, tá vendo? Deu um ramecanzinho desse cheio, tá? 1 litro de leite mais ou menos, tá? O rendimento não é, assim, uma coisa muito, sei lá, 50%, não, é bem menos, tá? Ah, se alguém tiver leite de fazenda, tudo bem que todo leite veio de alguma fazenda, mas algum leite cru, né? Se tiver uma fazenda em casa, puder pegar o leite direto da vaquinha, dá para fazer também e ele vai ficar mais saboroso, mais cremoso, porque a quantidade de gordura desse leite é maior do que o leite pasteurizado, o HT que a gente consome, porque ele é padronizado em 3%. O leite que a gente pega direto da vaquinha sem passar pelo processo de pasteurização tem uma quantidade de gordura maior. Vai ficar até mais gostoso, tá? Então, quem tiver acesso aí um dia e quiser fazer essa receita, aproveita, tá? Vai ficar muito bom, tá? Então, vou deixar aqui do ladinho. E aí, vamos voltar aqui para a nossa berinjela, tá? A berinjela, lembra que a gente desidratou ela com sal, lavou, espremeu bem, colocou shoyu, colocou o glutamato e agora a gente vai acrescentar o molho de ostra, tá? Pode colocar todo o molho de ostra tranquilamente aqui, tá bom? Vocês vão usar bastante esse molho de ostra no módulo de cozinha asiática de vocês. Meu garfinho tá aqui, só para misturar tudo. Tá? E tá pronta a berinjela, tá? É um antepasto muito rápido de fazer. Esse antepasto, ele vai durar bastante na geladeira. Se você quiser colocar azeite, né, para quem gosta de deixar ele mais úmido, mais cremoso, pode colocar azeite e deixar ele bem cremosinho, tá? E aí deixa ele na geladeira, que também dura bastante tempo, mais de uma semana com certeza. Tá bom? E aí, ó, ele fica assim. Tá, você vê que ele não sobra muito líquido embaixo, tá? Ele é bem sequinho. Esse aqui é só o shoyu que eu coloquei o molho de ostra. Não fica aquela aguaceira embaixo. Por quê? Porque tem que espremer ela muito bem. Quando eu estiver lavando, espreme muito bem, tá? O shoyu, coloca depois, você vai desidratar ela, lavar, e aí coloca tudo junto para temperar, tá? Então o shoyu, ele entra junto com os temperos da marinada, digamos assim, tá bom? E aí, ele fica pronto. O gengibre você pode colocar. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Quem não gosta daquele gosto de gengibre, sabe, de morder o pedaço do gengibre, tá, Mara? Pode ralar. Que aí você ralando, mistura bem. Porque tem algumas pessoas que não gostam de morder o gengibre, porque acha muito forte, né? Vem aquele sabor muito forte de uma vez só. E aí mistura tudo e deixa temperando. Se você gosta de pimenta, pode colocar uma pimentinha. Uma coisa que eu gosto de pôr saquê, umas gotinhas de saquê também fica gostoso, tá? Então, assim, a ideia é vocês pegarem essas bases, na verdade, que a gente está passando na aula de hoje, e ir criando, e, né, botando a imaginação para funcionar, colocando os temperos que vocês mais gostam. Por exemplo, eu não gosto de shoyu. Então, coloca um outro tempero, né? Coloca azeite, coloca um pouquinho de vinagre balsâmico, por exemplo, e vai criando, tá? Essa é a ideia da aula de hoje, assim, são dicas e receita extras para a gente sempre, coisas que tem na geladeira, a gente conseguir transformar em algo bem diferente, tá bom? Deixar aqui do lado, junto com a nossa ricota, tá? Vamos voltar aqui para o nosso bacon, dá uma mexida nele, tá? Você vai ver que ele vai começar a soltar mais líquido mesmo, é normal. E vou dando essa mexidinha nele. Quanto mais tempo ele ficar aqui na marinada, mais sabor ele vai ter, né? Então, quanto mais tempo, mais sabor vai penetrando assim, tá? E aí, já tá pronto para a gente comer, se quiser, aqui o nosso bacon. Tá? Então, nosso trio de receitas salgadas já tá aqui no esquema para servir e conseguir comer. Tá? Mas falta ainda o doce. A gente tem uma panqueca, que é uma panqueca um pouquinho diferente. É uma panqueca que não vai ovo, e é uma panqueca que a gente consegue usar o açúcar da fruta. Tá? Então, só vou dar uma organizada aqui na minha bancada. Pegar esses itens que eu não vou usar mais, colocar aqui pro lado. Tá? E
O bacon, ele é do jeito que vem do supermercado, gente. Porque o bacon a gente compra, ele já é defumado cozido, na verdade. Então, ele cru, ele não é, tá? Então, do jeito que tá no supermercado, fatia pronta, a gente já tempera e pode usar, tá? Pode ficar tranquilo. Deixa eu só passar um álcool aqui na bancada pra gente higienizar e ficar mais fácil. Então, vamos limpar tudo pra gente ir pra nossa outra receita doce. Pronto. Aqui, tudo limpinho, tudo certinho. Tá? A nossa receita doce, tá? A gente vai fazer uma panqueca de banana, tá? Então, a banana, ela entra na massa com a função de dar sabor, com a função de substituir o ovo, então ela vai ajudar a dar liga, tá? E aí ela também vai dar um pouquinho de textura, porque a gente vai amassar ela no garfo, a gente não vai bater a banana, tá? A banana, gente, o ideal é aquela banana, quanto mais madura, melhor. Sabe aquela banana que está toda pintada, quase preta por completo? Aquela que às vezes a gente vai na feira e compra banana para doce? Essa é a ideal, tá? Então a gente vai amassar essa banana com garfo mesmo, tá? Porque a ideia é que ela fique com alguns pedacinhos. Tá? Aqui. Já amassa a banana num bowl maior, que aí você já faz a massa dentro desse bowl que você está amassando. Tá bom? Tá? Então, eu não sei se muita gente faz isso, mas eu gosto de já ir amassando com fouet mesmo. Pega um fouet que é um pouquinho mais grosso, às vezes. Você já consegue ir amassando, quebrando. Tá? Se a banana tiver um pouco verde, gente, a panqueca não vai ficar muito doce. Tá? Então, o açúcar vai depender do quão madura está a banana. Quanto mais madura, mais doce ela vai ficando, melhor é. Tá? Porque a gente não acrescenta açúcar, não acrescenta mel, não acrescenta nada. É o açúcar da fruta só. Tá? Então, é uma boa dica aí, às vezes, quem está precisando dar uma controlada na quantidade de açúcar e deu vontade de comer um docinho diferente, essa receita salva. Tá? Então, amasso bem ela aqui. Tá? E aí, eu vou acrescentar, primeiro, todos os secos, exceto o fermento. O fermento é a última coisa que a gente vai fazer. E aí, depois, eu vou acrescentar a água, que seria o líquido do leite, tá? Se vocês forem fazer essa receita alguma outra vez, pode usar o leite líquido normal. Não precisa ser leite em pó mais água. Pode usar o leite comum, tá? Então, aqui, vou amassando até virar aquela papinha de banana, tá bom? Tem gente que me pergunta, às vezes, se dá para fazer com uma outra fruta, sei lá, manga, morango, alguma coisa assim. Eles não dão essa liga. Tá vendo que a banana, ela fica meio liguenta, assim? Essas outras frutas não têm essa liga. Então, não ajuda a textura e a substituição do ovo, tá? Porque a gente não vai precisar usar ovo nessa receita. Amassa ela bem. E aí a gente vai começar a acrescentar todos os secos sem o fermento, tá? Então, vou colocar a farinha. Pode colocar toda a farinha, tá? Não tem problema. Porque a gente vai dar o ponto na massa com a água. Tá? Dá uma misturada. Tá? Ela vai ficar meio pesada, agora no começo é normal. E depois a gente dá o ponto. Chocolate. O chocolate, por estar fechado a vácuo, ele vem muito apertado, assim. Então, dá uma soltada nele, para as gotinhas se soltarem, assim, tá? Por como ele vem fechado a vácuo, ele dá uma leve grudadinha um no outro. Colocar o leite. Gabi, pega um copo de água para mim, por favor. E aí a gente vai misturar e depois, bem aos poucos, a gente vai acrescentando o líquido, tá? Ó, você vê que é uma massa bem pesada. Tá? Então, aqui, misturou bem. E aí, gente, obrigada. É aos poucos que a gente vai acrescentar o líquido. Então, coloca um pouco e mexe. Coloca mais um pouco e mexe. Até dar aquela textura de massa de bolo, ponto de fita. Sabe aquele ponto de fita de massa de bolo? É essa textura que a gente quer. Por que eu vou colocando água aos poucos? Porque a umidade da banana interfere, o tamanho da banana também vai interferir,
se ela vai estar mais ou menos água, eu vou precisar aqui nessa receita, tá bom? Ó, tá vendo? Ela ainda tá muito firme, então eu preciso de mais líquido. Coloco mais um pouquinho. E mexo bem. Até a gente sentir que tá aquele ponto de panqueca estilo americana, aquela panqueca mais grossinha, que é isso que a gente quer fazer, tá? Então não é a panqueca, aquela massa líquida de panqueca que a gente bate no liquidificador normalmente, faz ela bem fininha, é aquela massa mais densa para a gente conseguir fazer uma panqueca mais alta, mais grossa, tá bom? Ó, tá quase no ponto, eu preciso só de mais um pouquinho de fluidez aqui da massa. Opa. Mexe bem. Ó, agora dá para perceber bem a textura, né? Tá vendo? É uma textura bem cremosa, massa de bolo, né? Ponto de fita, massa de bolo. Mexeu bem? Pronto. Nossa massa tá pronta, aí eu acrescento o fermento, tá? Porque o fermento químico, eu preciso de umidade e calor para ele começar a ativar. Então, se eu coloco ele desde o começo, às vezes eu demoro um pouquinho para começar a fazer a massa, fazer a panqueca, e aí ele vai perder depois essa função que é expandir. No fogo, ele já vai ter perdido essa função. Tá? Então, eu coloco aqui todo o fermento. Misturo bem. Tá? Tenha certeza que todo o fermento foi incorporado na massa. Então, dá uma boa mexida. Chefe, o som tá baixo. E aqui, gente, se vocês quiserem acrescentar outras coisas, por exemplo, cacau em pó, também dá certo. Ao invés de usar só gotas de chocolate, colocar umas nozes picadas, tá? Também dá certo. Só lembra que a textura sempre tem que ser essa textura cremosa, ponto de fita de bolo, tá bom? Já bati, deixar aqui do lado. E aí a gente vai usar uma frigideira antiaderente para facilitar, tá? Fogo baixo. Deixar no fogo bem baixo, porque como a gente vai fazer uma panqueca mais grossa, se tiver no fogo muito alto, ela não vai cozinhar por dentro, tá? Então, espere esquentar um pouquinho. Eu gosto de fazer elas menorzinhas, tá? Panquecas pequenininhas, assim, não faz aquela panqueca que é a frigideira toda, que aí você não vai conseguir virar, ela vai ficar mole, pode quebrar, não vai dar muito certo, tá? Então, esperou esquentar um pouquinho. Com a própria colher, a gente pinga um pouquinho da massa aqui. Tá? E aí ela vai espalhando naturalmente. Tá? E aí a gente deixa. Não cutuca, não mexe, frigideira parada, tá? Porque a gente precisa que ela cozinhe por baixo, forme uma camada, para aí sim a gente conseguir virar. Tá? Então deixa ela aí quietinha, enquanto ela vai cozinhando. A gente vai perceber que a lateral vai começar a cozinhar primeiro, aqui na lateral, e vai começar a sair bastante bolinha dela. Essas bolinhas é o fermento agindo e cozinhando também, tá? Então deixa ela aí, tá bom? E aí, ó, tá vendo? Já tá começando a sair umas bolinhas, que ela começa primeiro pela lateral, assim, tá? Fogo baixo, tá, gente? Senão ela vai queimar. Tá? Ainda mais porque a gente tem gotas de chocolate, então se a gota de chocolate estiver bem baixa, o fogo estiver bem alto, o chocolate vai queimar primeiro da massa tá pronta, tá? Então, só tem que tomar esse cuidado, no fogo bem baixinho. As bolinhas estão começando a aparecer, daqui a pouco a gente vai conseguir já virar a nossa massa, tá? Aqui eu tenho algumas panquecas prontas, né, só para mostrar aqui como é que vai ser o resultado final, tá? As panquecas, pode servir elas assim, eu gosto de comer elas quentes, né? Então, acabou de fazer, ela tá quentinha ainda, eu acho mais gostoso. Tá? E depois pode polvilhar açúcar, colocar uma calda. Se achar que a panqueca tá muito saudável, que foi só a banana com um pouquinho de chocolate, pode colocar mel, calda de chocolate, jogar um maple por cima, que fica assim sensacional. Ou se precisar segurar um pouquinho a linha, deixa ela assim do jeito que tá. Tá? Você vê que aqui o nosso quarteto aqui já tá no esquema. Tá? Só para a gente tirar qualquer dúvida aqui do que a gente estava fazendo, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente começou a fazer foi a berinjela,
tá? A berinjela, a gente descascou, cortou em tiras e desidratou no sal, né? Espreme muito bem. É importante espremer muito bem essa berinjela, tá, gente? Espreme muito bem e aí a gente já lava para tirar o excesso de sal, espreme de novo e tempera, tá? E aí ela fica pronta, dura bastante tempo na geladeira, pelo menos uma semana com certeza, tá? Nosso bacon é uma super dica de um bacon marinado. Então a gente colocou açúcar mascavo, suco de limão, um pouco de pimenta nas fatias de bacon, deixou marinando e é sucesso, gente. O nosso creme de queijo, o legal desse creme de queijo, gente, vocês viram que é muito rápido de fazer, né? É só o tempo de esquentar o leite, coloco o suco do limão, e aí eu fervo ele de novo, já separou. Do que ele separou, eu peneiro com um paninho para facilitar, e aí eu bati no mixer só por questão de textura, mas nem precisa. Se vocês gostam de uma textura um pouquinho mais firme, mais áspera, né? Então nem precisa bater no mixer não, tá? E aí agora as nossas panquequinhas, que ó, tá vendo? Ela já mudou um pouco a cara dela aqui na lateral. Ela começa a soltar. Solto toda ela aqui primeiro. Ela é bem molinha mesmo, tá? Porque a ideia é que ela fique quase que cremosa por dentro. Então, primeiro solta ela toda. Solta tudo. Isso. Ainda tá presa em algum lugar. Aí, agora ela soltou. E a gente já vira ela, tá? E aí ela vai ficando... Esses pontinhos aí é o chocolate, que vai derretendo. Então, eu gosto de comer ela quente justamente por isso, porque o chocolate vai estar meio derretido no meio, assim. Então, o que pra mim dá todo o charme dessa receita, tá? Vocês viram que sim, são bases rápidas e práticas com ingredientes que normalmente a gente tem em casa, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma etapa que não ficou muito clara, tá? Escreve pra gente, entra lá nas redes sociais da UniOeste, no Instagram, e manda por lá as perguntas que a gente esclarece tudo. Lembrando que essa aula está gravada, então também vai entrar no canal do YouTube na internet, tá? Justamente para quiser rever ou ter alguma coisa assim, tá bom? E, obviamente, façam e poste, mostre pra gente, né? Então faz e marca lá no Oeste, me marca também que eu quero ver o resultado de vocês. E, principalmente, se vocês tiveram derem uma dica diferente, tipo, eu fiz minha berinjela e eu acabei temperando ela com um pouquinho de pimenta. Me conta aí o que vocês fizeram de diferente dessas bases que a gente ensinou hoje, que eu quero saber todas essas dicas e novidades que vocês estão fazendo aí também com essas receitas básicas que a gente ensinou hoje, tá? Ó, nossa panqueca, você vê que ela também já começa a soltar, ela já tá quase pronta. Então, mexo aqui um pouquinho. Só que ela é bem cremosa. Vocês conseguem perceber que ela não é aquela panqueca dura? Ela é bem molinha, cremosa. Tá? Solto ela. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que fica até mais fácil para conseguir perceber a textura. Aqui no prato. Deixa eu chegar aqui na câmera no prato. Que eu acho que... Isso. Tá vendo, ó? Ela é molinha. Ela não é aquela panqueca dura, seca. Ela é cremosa, tá? Eu vou até abrir uma para mostrar por dentro. Essa aqui que tá quente. Só não tem uma faca, mas tudo bem. Pega uma faca para mim, Gabi, senão eu vou destruir todas as panquecas. E aí, eu vou ter que comer tudo sozinha. Deixa eu pegar aqui. Obrigada. Tá? Ó, vou cortar aqui. Ó, tá vendo? Ela fica cremosinha no meio ainda, o chocolate meio derretido. Ui, ó o chocolate aqui, que delícia, gente. Não sei se vocês conseguem ver o chocolate aqui, que tá derretido. Tá, então ela é molinha, ela é cremosa. Quando ela esfria, ela fica um pouquinho mais consistente, tá? E ela sai bem quente da frigideira, tá? Então dá uns minutinhos, porque vai queimar a boca, porque foi o que aconteceu aqui hoje à tarde, tá? Então, tá, espera uns minutinhos para poder comer, e aí coloca a calda, coloca o que quiser, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado desse momento que a gente passou aqui juntos. Não esquece lá de postar as fotos do que vocês estão fazendo, que eu estou super curiosa para ver como é que ficou. E, principalmente, se vocês fizeram alguma mudança, alguma dica diferente aí que vocês têm para dar para a gente complementar ainda mais essas receitas, quero saber, tá? Bom final de semana para todos.
Pessoalzinho aí do quarto semestre que tá me assistindo, segunda-feira tamo junto. Vou encontrar com vocês na quarta-feira, a gente tá junto, tá bom? Bom final de semana para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala com a gente, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima, hein? Vamos continuar com esse projeto aí.